Bem-vindo ao primeiro e único podcast de Gineco Pra Gineco. E hoje com a presença de duas residentes do Hospital Naval Marcílio Dias, grande hospital, né? Um hospital militar. Não vamos falar muito das coisas militares, nós vamos querer entender como é que é a residência daquele hospital. Um hospital de excelência, né? A gente conhece um hospital onde você tem a ginecologia, a obstetrícia. A gente quer saber da comida, é boa, pode ser o carro, né? A gente quer saber coisas para os futuros residentes, né? Se apaixonarem pelo hospital, que eu tenho certeza que vocês estão apaixonados. Então, presença aqui da doutora Clarissa Araújo, Juliana Nagel, R3, R2. Não, ao contrário. R3 e R2. E a gente quer saber, vai bater vamos fazer um bate-papo bem descontraído, né? Para vocês, eu sei que vocês estão tensas. A gente quer entender como é que é esse hospital naval, tá? Isso. Antes de mais nada... se inscreve no nosso canal, aperta o sininho, dá aquele like para gerar o engajamento. Perfeito. Então eu vou deixar mais moderno. É ela. Sou eu. Mais moderno, vai começar a falar. O que eu queria que você se apresentasse, depois a Clarissa. Contar um pouquinho da história de vocês na medicina, antes mesmo da gineco. Bom, boa tarde. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É um prazer. A gente ficou realmente muito feliz. Sou Juliana Nagel, sou médica formada pela Souza Marques e sou R2 de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Naval Marcílio Dias. Eu sou Clarissa Araújo, sou atualmente R3 de Ginecologia e Obstetrícia lá do Marcílio. Sou formada pela UFRJ, me formei em 2022. Queria agradecer novamente o convite, a gente ficou muito animada, a nossa clínica ficou muito animada, estimulou super a gente vir aqui hoje. E a gente espera poder passar para os futuros residentes aí alguns conselhos e falar um pouco sobre o nosso serviço. Perfeito. Gente. Conta pra gente um pouquinho de como vocês chegaram na ginecologia, né? Desde a faculdade, se foi sempre a GO, o que chamou primeiro a atenção? Se foi a obstetrícia, se foi a gineco? Se vocês participaram de liga, o que levou vocês a escolherem lá na hora residência de GO? Então, eu sempre quis ser médica, desde criança, mas eu não tinha uma especialidade fixada, né? Às vezes muitas pessoas entram na faculdade já com uma especialidade na mente. Eu passei, assim, até o 8º período acreditando que eu ia seguir uma área mais clínica, mas ainda não tinha tido nenhuma sensação muito marcante com nenhuma especialidade específica até o 8º período, que é quando a gente tem, de fato, a ginecologia e obstetrícia, e eu adorei o programa que foi montado, né? Como as aulas teóricas foram montadas pra gente, as aulas práticas, eu tive uma sensação de que eu estava gostando muito do assunto, eu preferia estudar aquilo do que estudar as outras matérias Isso, que era, assim, pavoroso nesse período. Estava DIP. Sim. E eu lembro que a gente saía da aula do Moncovo de ginecologia direto para a aula de DIP, né? Então, assim, era um período tenso por causa da DIP e eu ficava mais fixada ali na GO. E eu percebi que talvez eu tivesse encontrado ali a minha especialidade. Decidi me envolver um pouco mais. Na época, eu fiz o concurso da SUSEME, que iniciou a ter plantão de obstetrícia. Eu acho que quando eu fiz era o 3º ou o 2º ano que estava tendo. Fiz, passei e comecei a acompanhar na maternidade Alexander Fleming. E lá eu grudei num médico, né, o Dr. Ricardo, que foi basicamente um tutor para mim. Eu virei sombra dele, então aonde ele ia, eu ia atrás. Você virou um residente. Ou já no 9º período? Foi na transição que eu fiz, né, para a SUSEME. A gente fica 8 meses durante a SUSEME, eu fiz a prova ali durante na transição do 8º para o 9º. Então foi quando você começou a ter vivência médica, né? Porque o graduando não tem normalmente, né? Vai ter lá no internato alguma coisa, né? Sim. E você já foi para uma maternidade e aí você Colei no Dr. Ricardo. E pro residente, né? Que é a sombra, gente. Aonde ele ia, eu ia atrás. Ele trocou o dia do plantão dele, eu troquei o meu dia também da SUSEME e eu ia atrás dele. E ele foi meu grande tutor. Na época, ele já tinha sido, há um tempo atrás, né, chefe do Hospital dos Servidores. E por isso eu acabei
botando para mim como primeira opção na época o Hospital dos Servidores. Aham. Ele foi a primeira pessoa que falou comigo sobre a residência na Marinha, que eu não sabia, não tinha ideia que existia, né? E ele foi a primeira pessoa que falou porque ele tinha colegas cirurgiões ginecológicos, né? Ele sabia sobre o serviço de ginecologia lá, que era de muito bom padrão. E tudo que ele falava eu levava super, super em conta, né? Ele virou um exemplo de profissional para mim, que eu queria seguir. Tentei me envolver ainda mais, eu fiz a prova de monitoria, né, para maternidade escola em obstetrícia 2 vezes e fui monitora de obstetrícia até o final da minha graduação. Então, foi basicamente aí eu lembro que durante a SUSEMI eu tive a minha confirmação com o Mais Dr. Ricardo que eu ia Mas fazer a pela GO. obstetrícia. Mais pela obstetrícia. A obstetrícia realmente que me te ganhou. puxou. É. Sim. E você? Eu sempre quis ser médica. Desde criança, eu falava para os meus pais que eu queria ser médica. E aí, eu amava na minha pediatra, falava que eu queria ser pediatra. E aí, eu entrei na medicina, achando que eu fosse, de fato, fazer pediatria. Ao longo dos anos, né, fui conhecendo a matéria de GO, gostei bastante. Na Souza, a gente tem um rodízio muito bom, muito forte de GO. E aí, O que dá para você lá é o Renato Ferreira? a gente... Não, são é vários o professores. Zamanha, né? Não, são vários Tem professores. Tem servidores, não é? Que é bem famoso, todo mundo ama. A gente tinha o famoso... que É, era o Jorge filho do- Rezende. Isso, o filho do Rezende. Mas ele é da obstetrícia. Ele dá obstetrícia. É. Ou talvez a cadeira se junta. São separadas. E aí na Souza é muito bom, porque a gente tinha uma clínica da família Souza Marques, né? Sim. Então a gente acompanhava, tinham várias professoras, né, que atendiam junto com a gente. Então a gente teve um contato bem forte. E a gente acompanhava também no Carmela. E aí eu tive um professor, Alberto Borges, super querido. Eu Muito pedi, conhecido. muito conhecido. DGS. DGS da Polícia Militar. É. E aí Muito bom. a gente pediu vários acadêmicas, pediram, a gente pode acompanhar no Carmela, ele deixou, durante muito tempo eu fiquei acompanhando, eu gostei, me apaixonei, e eu falei, não, vou fazer GO. E aí no meu 6º ano de faculdade, eu tinha certeza. Então, o Coronel Borges, ele foi uma pessoa referência para você Muito. na escolha da especialidade. Foi, Você vê como que pessoas que às vezes a gente nem imagina, verdade. né, plantam Uma sementinha. né, o embrião daquilo que, pô, vocês vão viver basicamente mais de 2/3 da vida de vocês. É o Walter, né? Walter Palles, falaram aqui. Ah, Walter Palles. Esse que é o famoso, que eu lembro que a minha amiga Carol Rochman que fez. Da Souza Marques. Ela era viciada, assim, ela era focada nele. Disse que ele era muito bom. A cadeira é muito boa, muito forte, muito rica. É. E vocês fizeram algum curso preparatório para passar para residência? Então, a gente estava até conversando sobre isso, né? Eu fiz mais curso, sem publicidade nenhuma. Não, assim, pode mas falar. eu, A gente não tem problema. fiz, super recomendo. Para mim foi extremamente importante, necessário, porque primeiro que eu aprendi vários conceitos que eu estavam perdidos e que eu talvez também nem sabia. E assim, para mim as aulas são excelentes, né? E eu fiz o MED curso, depois eu fiz o MED. E para mim foi assim... Não, desculpa. Pai, eu tô te ouvindo aqui. Pra mim foi muito bom, eu gostei, as aulas são excelentes, o material é muito bom e questão, né? Eu acho que quem quer passar para concurso, residência é um concurso, é fazer questão para tudo, todo concurso. Então, assim, eu acho que fazer questão é muito importante. Então, eu sou grande fã do MED curso, penso em fazer no que vem de novo, R+, porque eu realmente gosto muito do curso. O R+, para R4. Eu penso em pagar o MED curso R+, Tego. Ah, tá. Depois você me explica como é que é isso. Ninguém falou sobre isso, né? R+, Tego? Eu fiz o MED curso, eu paguei o MED Não, curso para R+, Tego. você paga um MED curso, é próprio para fazer Pra o fazer TEG. Tego. prova de Ah, título. tá. Não fiz o TEGO, mas paguei estudei durante um tempo esse TEGO. Não, então, não, Existe, tudo bem. É é. porque a gente teve vários colegas de vocês, residentes, que uma das coisas que a gente sempre pergunta Você vai fazer o é sobre o TEGO, a importância do TEGO. Vejo que vocês têm ou veem como uma prioridade. prova de título importante. Uhum. E a gente só quer entender. Né? E você? Minha história foi um pouco diferente. A maioria das pessoas, assim, como a Ju começou no penúltimo ano, né, já a se preparar com o MED curso.
eu, na época, estava passando por alguns problemas, assim, pessoais, na família, e tinha uma limitação, assim, financeira ali na época importante. Então, eu ficava muito preocupada, ansiosa, porque eu via a maioria das pessoas estudando pelo médio curso, pelo médio, e eu sabia que eu não ia poder fazer. Isso me deixava um pouco preocupada. Então, assim, eu comecei a me preparar de fato para as provas de residência ali no último ano, mais que eu engrenei. E eu fui pesquisando alguns cursos mais acessíveis na época. E eu cheguei a me inscrever no curso Sanar. É um curso mais voltado para São Paulo, online, bem mais acessível. Desculpe, Teve uma resenha que fez, mas a de Nova Iguaçu. Mas não foi Ela Sanar. fez Sanar. Foi Sanar, ela falou. Também fez isso e ela na verdade, ela vivia um momento de muito trabalho, muita coisa, não ia dar para fazer o médio curso e ela fez o Sanar. Sim, eu lembro que na época, assim, cada um sabe também, assim, a forma de estudo que funciona melhor para você, e na época eu senti que eu não estava me adaptando tanto ao curso. E aí eu tentei procurar algumas outras alternativas. Eu peguei algumas apostilas do MED do ano anterior, né, com pessoas que já haviam passado, e peguei um banco de questões na época que era do Estratégia MED. Hoje em dia eles têm um curso preparatório extensivo, na época não tinha, mas eles tinham um banco de questões somente. Era uma coisa assim bem acessível, um banco de questões de qualidade. E meu namorado, né, Ricardo, ele me ajudou muito porque ele começou também a fazer o JJ Mentoria na época. E eu peguei um pouquinho, consegui assistir algumas aulas também junto com ele, um estimulando o outro. Ele é médico? Sim, também. Agora ele tá na reumatologia. E foi muito importante para mim na preparação das provas. Sim, é aquela coisa, né? Acho que na realidade não existe, não precisa. É muito bom, muito bom. Médico, com certeza, com certeza. O médio é muito bom, eu fiz os dois. Mas assim, se você quiser tudo sozinha, você também consegue, né? Só se preparar, porque nada mais é que estudar muitas questões. Estratégias, né? Isso. Bom, vocês falaram como vocês se prepararam, mas a gente quer entender as escolhas, né? Porque a gente se prepara para algo que a gente escolheu, né? Plano A, B, plano C, né? Às vezes a gente não consegue, e às vezes até por uma questão de destino, né? A gente não vai para aquilo e vai para um outro e descobre algo até melhor. Mas enfim, eu queria saber das escolhas de vocês. Era o vocês plano A de vocês? Vocês provavelmente não tinham de gineco para gineco, para saber Não tinha, como é que mas funciona o serviço. Facilitaria muito a nossa vida. Então, como é que foi essa escolha? Ela tinha o Borges, que dava referência, né? Falou, você fazia o plantão, que também Fez o doutor Ricardo te dava algumas dicas. Como é que foi essa escolha? Quais os serviços e como que vocês se planejaram? Enare, João Goulart? É porque eu acho que de vocês já era Enare, não é? Estava no período da transição. Primeiro ano. Né? Sim, foi o período da transição. Eu lembro que os servidores, se eu não me engano, ainda estavam na prova do SES. E aí teve essa transição e o Enare foi uma prova totalmente diferente. Nova. E a minha primeira opção não era o Hospital Naval Marcílio Dias. Eu não conhecia, né, que a residência, de fato. A primeira vez que eu ouvi falar sobre residência e serviço da Marinha de ginecologia foi com esse obstetra, né, que eu fiquei grudada ali na época da Suzeme, e ele me falou muito bem, e eu cogitei por causa disso a fazer a prova, a buscar, a ver que tinha realmente a residência. É separada a prova? É separada. Bem separada, é Marinha. Isso. Não é essas três forças, é só Marinha, Exército. Na verdade, só a Marinha que é separada. O Exército também. O Exército era junto com a prova do fundão. Era Exército. Quando eu eu lembro disso. Quando eu fiz, foi o Exército sozinho. Era tudo junto. Exército, tá. fundão e aeronáutica. Agora parece que eles entraram pro Enare também. Isso. Quando eu fiz a prova do Exército, fiz a prova da Marinha e fiz a prova do fundão. Era separada. E então, assim, minha primeira opção foi os servidores. Enare, SES, servidores. Eram os servidores. Tá, mas tudo bem. Você tá cabulado que eu falar?
vontade, bate papo. Tá ótimo, você já é R3. Você já tá naquela... Tá final. Você já tá quase na boca do arco-íris, sabe? Ali, pra pegar o pote de ouro. Já Né, tem aquela- um gostinho mais nostálgico. né? Exato. Então, mas assim, você tinha os servidores, Em servidores. ouviu falar, né? Mas eu queria entender aqui Os pontos, né? Que eu, eu me gostaria inscrevi de- nesse. Uhum. É isso. Eu saí me inscrevendo em tudo. Em tudo. Ah, isso aí. Eu saí Que me inscrevendo dava. em tudo. Porque depois você, de acordo com a tua classificação, vai fazendo as escolhas. sim. Né? Ia sabendo mais também sobre o serviço. Então, eu pensava muito em Moncorvo, maternidade escola, pela vivência que eu já tinha na faculdade. Pensava muito em servidores. E cogitei a Marinha. Mas me inscrevi em tudo. Dos pontos fortes, né, que eu pensava e que eu queria ter na minha residência, eu queria ter uma obstetrícia de alto risco. Eu queria ter uma base cirúrgica forte. Ginecológica. Sim, no início, até da minha graduação, eu nunca cogitei que eu ia gostar, ia querer uma área cirúrgica. Mas depois que a Geo entrou na minha vida e eu comecei, enfim, a participar e me envolver mais, isso acabou se tornando um interesse. E durante a minha graduação, eu pensava muito, né? Eu via muitas pessoas fazendo cursos de procedimentos por fora, né? Curso de intubação, curso de acesso profundo. E assim, a gente começava a ter uma vivência maior dos procedimentos, conseguia pegar a mão quando a gente entrava em estágio. Mas eu sentia que, assim, eu queria uma residência que me desse um volume bom de procedimento, que eu me sentisse segura para fazer cirurgia. Sim. E isso era um ponto importante para mim. Eu também queria volume, mas eu queria volume com supervisão, né? Então, eu queria ter o staff lá para me ajudar no aprendizado. Então, isso eram pontos muito importantes para mim na minha escolha. O Marcílio contemplava todos esses pontos. Ele, na época, além disso, tinha outros 2 pontos que, para mim, foram muito interessantes. Na época, conversando com outras residentes, né, eu soube que poderia aventar uma possibilidade de um concurso, né, para fazer o serviço militar, ou de carreira, ou temporário. Sim. E isso, para mim, era muito interessante, né, porque eu... Não era planejado, mas podia rolar. Sim. Eu vim de uma família humilde, então a questão financeira para mim era algo que eu me preocupava. Importante. E a gente sabe, né? Residência, 60 horas semanais, às vezes parecem até ser mais. E a gente, com uma bolsa que muitas vezes cada um tem uma realidade de vida, né? Então, uma bolsa que muitas vezes não supre todas as necessidades do residente, que às vezes tem que sustentar uma casa sozinha, tem que ajudar a família. Então, eu sabia que eu ia precisar trabalhar por fora. E a possibilidade, né, de eu aventar um concurso no mesmo lugar, no mesmo hospital onde eu estaria fazendo a residência, se tornou muito interessante para mim. Então, e além disso, eu moro do lado do meu hospital. Isso também, Mas você a qualidade de vida é ótima. Você já morava por ali ou Eu você morava, então... Você foi para lá por causa do hospital? O que aconteceu? O Marcílio, ele fica no Lins, né? Ali, fronteirazinha com Meia. Eu morava no Grajaú, que é muito perto. E a minha tia morava no Lins. Então, Então juntou tudo. então juntou tudo. Eu fui pra casa da minha tia, ela me acolheu. Foi ótimo. E no início da minha residência, fiquei com ela. É um sinal, né? Uhum. Passou, minha tia mora no Lins, eu passei no Marcinho, isso é um sinal. Eu fico Mas a você 5 minutos do meu Colocou hospital. de primeira, não. Você botou Não. os servidores do Moncorvo de Mas primeira. botou outros também? Botei outros, eu fiz prova pra Mas tudo. aí passou no Marcílio, linkou os Sim. sinais e aceitou o destino. Aceitei. Sim. E hoje em dia eu fico muito feliz com a minha escolha. É aquilo, a gente acha, assim, muitas vezes a gente quer uma coisa e acha que aquilo vai levar ao destino correto, o ponto final, assim, que a gente A gente quer. tem uma expectativa A gente do que a gente quer. Idealiza Exato. muito, né? Do que a gente quer. Isso é com Exato. tudo na nossa vida, seja Sim. com filho. A gente quer que o nosso filho faça isso, que a gente... E se foge um pouquinho daquilo que a gente quer, a gente se frustra. Sim. Mas a gente só vai ver depois o que Sim. de fato, né? Existem era vários isso. caminhos, né, para você chegar onde você quer. E hoje, no R3, olhando toda a minha jornada, eu fico muito feliz com a escolha que eu Vou fazer uma fiz. pergunta para você, de R3. Não é Tá. prova, não. Você tá louca para acabar ou tá com saudade? Não, porque eu vejo os R3, né?
meu hospital. Não é que eles fiquem loucos, é natural, né? No final, deve dar aquela sensação de, pô, agora eu tô... Acabou, agora sou eu e eu. Sou eu e eu. Como é que tá essa sensação? Assim, né? é um Você já está paradoxo. preparada para o mercado, isso que você falou, você conseguiu atingir esse objetivo, está preparada, você ganhou as suas habilidades que você queria para entrar no mercado, ou não, vou fazer um R4 porque eu ainda não estou preparado. Porque tem isso também, né? O R4 pode ser uma justificativa, como pode ser um momento de aprendizado, de enriquecimento. Que ele fala você não sair do chapéu de uma residência. Você ainda tá aí nessa uma supervisão. Queria ouvir isso, depois a gente vai ouvir você também. Então, eu tô muito feliz com a minha formação. Claro que eu sei e não sou assim hipócrita, a gente não vê tudo na nossa residência, muita coisa a gente vai vivenciar fora, né? Mas eu tô muito feliz com as habilidades que eu adquiri, com a minha formação, tô contente. E, claro, é um sentimento, assim, confuso. Ao mesmo tempo que eu quero terminar a residência, receber meu RQE, ir para o mundo, começar, assim... a gente é uma dedicação exclusiva ali naquele serviço, né? Às vezes a gente tem alguns objetivos, né, individuais que a gente quer seguir. Então, ao mesmo tempo que eu quero isso... Eu fico pensando no convívio, né? A gente se apega, né? A gente se apega ao serviço, a gente se apega às pessoas... Então, eu vou sentir falta, O meu, realmente, assim, eu não sei se é esse o sentimento, o meu sentimento de terminar a residência, era do final, assim, de R3, era olhar e falar assim, sabe, é uma carga que você tira das suas costas, de peso, de muito trabalho. As pessoas podem falar o que quiser, é bom, aproveita, que não sei. Sim, pra você aprender tudo, mas é estressante. É uma carga muito pesada, você tem, sabe, você se vê o tempo todo tendo que fazer muito por muito. Sim. O tempo todo. Sim. Então, assim, quando eu cheguei no R3, assim, já no final, igual você tá, eu olhar e falar assim, sabe, por mais que eu vou ter que enfrentar muita coisa depois, Sim. eu quero é muito... Sim, é muito isso. E você? Eu fiz várias provas, né? Me inscrevi para vários lugares. Eu sempre quis fazer residência militar. Eu queria muito marinha por questões pessoais. Eu pretendo, né, fazer carreira. Então, para os meus ideais de vida, para o que eu gostaria, a marinha se enquadrava, né? E eu sou feliz na residência. A gente estava até falando que, assim, não é clichê, mas não existe residência perfeita. Toda residência, assim, tem seus problemas. Residência é muito estressante, é cansativo. A gente às vezes fica, caramba, eu tô exausta, mas vale a pena, né? A gente tá ali por um objetivo. Então eu acho a residência do Marcílio boa. A gente tem muito volume cirúrgico para quem pensa, né, em operar, assim, R2 no início do ano já começa entrando, né, nas cirurgias. Então eu gosto, eu sou feliz, é cansativo, como a Clara falou. E assim, o R2 eu acho que é o pior ano. Mas você fez provas além do Marcílio ou só fez do Hospital Militar? Não, eu fiz várias. Eu fiz a prova do fundão, que entrava também Exército, Aeronáutica. Eu comecei na Aeronáutica, comecei na HCA, aí depois acabou que eu fui chamada na reclassificação para o Marcílio. Eu optei pelo Marcílio porque eu já sabia que tinha bastante volume. A obstetrícia lá é muito boa, a gineco também é muito boa. Então eu acho que eu vejo... Assim, como é que você tinha essa percepção? Você ouviu de alguém que era boa? Não tinha de gineco para gineco. Não tinha. E hoje esse é o nosso próximo bloco. Vocês vão falar como é a residência, que esse é o grande bate-papo, é o bizu, né? Mas você ouvia falar, ou sentiu dificuldade de ter informação dos hospitais, né? É isso que a gente quer entender. Na minha época, a gente ia nos lugares, né? Dava um jeito, a gente dava... Porque não tinha WhatsApp. Eu acho isso importante. Mas a gente ia, além de ouvir os nossos mentores, né? As pessoas que passam o nosso caminho e falam. Então, assim, poxa, me falaram daquele hospital, como é que é? Eu vou lá, né? Mato um dia alguma coisa para ir naquele lugar, para conhecer, enfim. E alguma coisa vocês
Brilhou o olho. É por WhatsApp hoje Hoje em dia. essa informação? Eu acho importante, assim, se você pensa em fazer GO, eu acho importante tentar acompanhar o serviço, tentar acompanhar uma maternidade, ver se de fato aquela especialidade é a especialidade que faz seu coração brilhar, que faz vontade de fazer. E eu acho que é ir também no serviço. Então, passei para tal lugar, eu acho importante ir lá. Antes de fazer a matrícula, ou no dia, ir lá para ver. Eu queria ver como é que é o serviço, tirar suas dúvidas, porque isso facilita bastante. Eu já sabia mais ou menos como é que era no Marcílio. E aí eu falei, não, eu gosto. Na época, eu gostava muito de obstetrícia, eu gosto muito ainda, mas eu não tinha muito contato com gineco. Então, ao longo da residência, eu vi que... Aí começa a mudar. É sempre a porta mais aberta é a obstetrícia. O brilho do olhar sempre é pela obstetrícia. Sim. E R1 fica muito na obstetrícia também, né? A nossa obstetrícia lá é muito boa, de alto risco. Então vamos entrar nesse... a gente quer entender o R1, o R2, o R3, né? Como é que vocês dividem, como é que os serviços se falam, né? Porque, assim, se eu fosse do Marcílio, eu não ia ser obstetra. Porque você conhece o Super-Homem? A obstetrícia é melhor que o pitonita, né? Não Curte obstetrícia. Não, eu já fiz muito parto. Eu era parteiro. Né? Hoje, a medicina fetal. Então, assim... o que eu quero dizer? A gineco fala com a obstetrícia bem. É no mesmo lugar. É no mesmo lugar. hospital. A comida é boa. A atividade que vocês têm, teórica, né? Mais acadêmica, é junto, ginecologia, obstetrícia. Tem mais peso isso, é isso que a gente quer ouvir. Então, vamos lá. R1, R2 e R3. O que se faz e o que se tem? O R1, ele fica basicamente na obstetrícia. A gente é um serviço terciário, né? Então, na obstetrícia, a gente faz obstetrícia de alto risco lá. Então, as pacientes que desde o começo da gestação... Materno ou fetal? Os dois. Tá. Os dois. A gente recebe desde o início da gestação. Aquela paciente que não é de alto risco, que é de risco habitual, ela começa o pré-natal dela nas policlínicas da Marinha. Então, isso é uma questão importante, né, Paula? Ela está fora... Posso estar enganado. O sistema militar está fora do nosso sistema habitual. Sim. Não fala mais de CIRREG, Clínica da família. porta aberta. Né? A gente está falando de usuários Militares. Militares e ou dependentes. Isso. Aham. E aí, essas pacientes que são de risco habitual, né, militares ou dependentes militares, começam o pré-natal nas policlínicas e em torno de 34 semanas, 35, elas são referenciadas para o Marcílio. E lá a gente tem casos de alta complexidade, né? Desculpe, e nessas unidades, quem que faz o pré-natal? Também Vocês residentes? residentes? Vão fazer assim? A gente não faz na policlínica. Nós não vamos para as policlínicas. Quem faz? É obstetras que estão Sim, lá são os geólogos. contratados? Os militares, né? São militares. São militares que servem nessas policlínicas. Aí trabalham especificamente em policlínicas. E que pode ser na região metropolitana, como pode ser fora também. A gente recebe muitas pacientes, assim, o Marcílio é o hospital de maior complexidade da Marinha. Então, todos os casos complexos, seja em ginecologia ou obstetrícia, são encaminhados pra gente. Então, pode vir alguém de Então, Rondônia. âmbito nacional. A gente recebe muitos pacientes do Mato Grosso, então, assim, a gente consegue ter contato, assim, com... No Brasil? Legal. Isso é bem legal. Perfeita. E fazemos pré-natal lá. Acompanhamos a rotina, né, do pré-natal, visita. A gente tem uma enfermaria com casos bastante complexos, não é só puérperas, a gente tem bastante também gestantes, porque tem bastante gestante de alto. Uma enfermaria bem grande. É uma enfermaria grande e o que facilita pra gente é, por sermos um hospital geral, a gente tem uma equipe multidisciplinar muito boa. Então, a gente Se precisar um vascular, de um um reumato, a gente hematologista. tem, de um endócrino a gente tem, de um cardio a gente tem. Então, a gente consegue fazer uma obstetrícia de alto risco sempre Completa. em conjunto com a E outra de qualidade, especialidade. né? Eu posso entender assim, né? Eu já sou muito vivido. Os hospitais militares têm uma dotação orçamentária mais equilibrada, talvez, eu acredito, né? Estou afastado desse mundo militar, mas com mais recursos, é isso que eu quero dizer. Então, você tem... são hospitais muito... não só a disciplina, mas muito rígidos na administração. Então, Sim. gestão de recursos. Então, vocês têm
o curativo adequado que vocês querem, o fio que vocês querem. Uma estrutura muito Exatamente. boa. Mais do que o habitual Sim. no serviço, né, que a gente está habituado a falar aqui. Sim, com certeza. Então, eu acredito que vocês E tenham... completo. Completo. O pré-natal é muito rico, é muito completo. Os exames, né? A gente, é muito bom realmente o serviço lá. A gente presta um serviço para as pacientes usuárias muito bom. A gente tem a UTI materna, UTI neo, Então, disponível. basicamente, desculpa, Nada, pode falar. É porque um senão me só cansa. obstetrícia. E acompanha um pouco ali da gineco, do ambulatório. Gineco geral. Gineco geral. mas São é quantos por ano? quantos residentes? 4. Então, os 4 estão direto na maternidade do primeiro ano, fazendo alguma coisa Plantão. escalável. Plantão, Não. uma vez por semana. 24 horas e entra na escala de final de semana também, que a gente Roda. roda. Isso. Final de semana. Como é que... É uma curiosidade minha, né? O hospital, porque assim, eu já fui militar, eu já fui... Quer dizer, quem é militar sempre vai ser militar, não tem essa história? Né? Eu ainda sou, mas eu tô na reserva, eu era da Polícia Militar. Como é que é a uniformização? Uniforme mesmo. Só uma curiosidade. Os residentes têm alguma coisa especial, tirando a questão do militarismo, né? Você não é militar, Sim, sim. você está no R3, você anda como qualquer residente do Rio de Janeiro ou tem algo de diferente? Vestida toda de branco, né? Ai, que legal. Com Mesmo jaleco. não sendo militar, Mesmo não mas sendo militar, existe um é. padrão. É um código, assim. Ah, Nos legal. civis, a gente tem que andar de branco, né? Com jaleco e vestido de branco. Perfeito. Então, é bem uniformizado, né? Não tem, Sim. Sim, não eles tem pre- rasteirinha, eles né? Não. Assim, não. porque assim, você foi aluna lá no Moncorvo, a gente dava bronca. Não, porque assim, porque lá no Moncorvo, da UFRJ, a graduação passa por lá, dava período. Eu acho que as Depois pessoas vem internar. amadurecem. Não, sim. Elas não Mas amadurecevam, entenderam mas o ambiente de vocês são, trabalho. além Sim. de militares, médicos. Uhum. Independente do militarismo, que exige uma disciplina, uma uniformidade, o médico perdeu muito. Eu andava de branco. É. Eu tinha que ter um conjunto de roupa branca, porque eu tinha, né, Em lavar. Vassouras era assim. Todo quando- mundo andava de branco. Hoje ninguém mais anda de branco, né? E vem com aquela desculpa que o branco, você não pode andar de branco. Tudo bem, hoje você substituiu o branco pelo jaleco, mas existia uma certa... Era um respeito uma marca, função. sabe? Sim, uma Tinha. apresentação, É. né? É. Assim. Mas é bem interessante isso, aí essa questão do branco, do uniforme. E você provavelmente não anda de malinha. Não. Sabe qual é aquela malinha de aeromoça? Sei, não. Eu me pego com aquilo. Usa bastante. Eu Não. uso, sim. É. A obstetrícia, nossa bolsinha. Não, porque assim, eu não consigo entender. Parece, eu pergunto se é aeromoça ou residente. Eu tô falando a malinha, aquela malinha de... Deixa eu explicar, de plantão. Você tem que levar roupa de cama. Sim. Na época dele, não levava isso. Era roupa As mulheres não andavam com... Ele vestia de não tinha- aeromoça. Toda vez que eu saio pra ir da plantão, eu falo assim: qual avião? Qual Boeing? Que você vai ver? Porque eu vou de malinha. Roupa de cama. Vocês usam essa malinha? Você tem essa malinha? Não, quem é Trabalhar da fora, malinha- sim. na Trabalhar malinha não fora, precisa. sim. Mas lá não. Lá a gente Tá já tudo tem arrumado. roupa de Sim, tem roupa de cama. A gente não precisa levar Grande ponto, galera. grandes Marinha. coisas. Vamos não. falar rápido, antes de ir pro R2 e o R3, a comida. Eu visitei uma vez, há muito tempo, o Marcílio, foi falar com um colega, e era a hora do almoço. Tem um rancho, vocês chamam de rancho? Rancho. Mas o rancho dos oficiais. Tinha garçom. Não sei agora como, mas tem tempo isso. É, tem tempo. Agora Agora eu acho que não mudou. tem, não. A comida melhorou muito. Tinha garçom. Garçom militar, mas o cara 26. Eu comi estrogonofe. Eu não me esqueço disso. Eu fui, ele era militar, aí na hora do almoço, não, vamos almoçar aqui e tal, leva, tem tudo. E tinha garçom, né? Porque é bom, entendeu? É um hospital que tem tudo, cara. É como qualquer hospital deveria ser, né? Deveria ter exatamente. tudo isso. Mas enfim. Melhorou muito. Melhorou muito. Não temos garçom. Não temos garçom. Não temos. Mas melhorou. Mas melhorou. A gente na semana. Melhorou a tem comida. Melhorou a comida. É, a gente tem um dia que a gente fica esperando, que é o dia do melhorado.
né, que a gente fala. Dia do melhorado. Quarta-feira. Ah. Mas quarta-feira, que tem uma comidinha assim, mais um estrogonofe, é um negócio. Dia da semana em qualquer hospital. É. É sempre o dia do melhorado. Isso, É. isso. Mas assim, agora, pelo menos esse ano, eu achei que melhorou muito. Hoje a comida tava boa. Não, isso é uma coisa importante, né? Porque Deixa eu você... perguntar, eles oferecem auxílio moradia? Pessoas que Oferecem, vêm de fora podem ter em dormitório. oferecem. Me ofereceram na época, Aham. então posso falar, eles oferecem sim, na Quem admissão. não mora aqui tem estacionamento para todo Agora mundo. tem. Agora tem. Antigamente, até ano passado, até o início desse ano, era só militar que podia passar, né? Staff, enfim, podia parar ali. Agora eles ampliaram o estacionamento e agora eles estão deixando sim civil parar. Outra pergunta, só é uma curiosidade. Uma gestante daquela região passando mal, ela é atendida? Se Tem ela- porta aberta? Não é porta aberta para o público em geral, porque é para dependentes da Marinha. Mas existe isso de Acolher. acolher, sim, sim. acontece Você eventualmente. abre que lá o nosso sistema de prontuário é eletrônico, tudo Aham. eletrônico. E você abre um registro que a gente chama de BAN, que é tudo num papel, a gente faz o primeiro atendimento e Uma encaminha. gestante está passando faz. muito mal, todo Há mundo essa achando que ela vai possibilidade. parir, param ali porque está perto. Faz Mas você um pode primeiro fazer. atendimento, estabiliza e referencia. Sim. A gente nunca viu isso. A gente nunca passou por isso, mas é uma possibilidade que existe. É, porque e provavelmente a gente- região já sabe, Já né? sabe. Como é que funciona. E tem o Carmela ali do lado também, né? Então eu acho que tá certo. isso... É do lado. É. Isso é mais comum na emergência, assim, Sim. sabe? Vocês transam muito, a palavra transar aqui no sentido de o residente conversa muito com o pessoal da Carmela, vocês Vocês têm bom contato? se relacionam muito no aspecto médico? A minha melhor amiga é do Carmelo. Então eu falo muito com ela, mas a gente não tem contato com pessoas. Por conta disso. Não é a proximidade não traz nada. amizade É por amizade. Vamos falar do R2. É. Como é que é o R2? Bom, o R2... O R2 pode falar, o R2 melhor. é você. O né? R2, ele fica mais de gineco, né? Então é metade gineco, metade obstetrícia. A gente começa a ter contato com as cirurgias ginecológicas. A gente passa visita na enfermaria. O nosso hospital é um hospital terciário. Então, a gente acaba recebendo casos muito complexos, igual na obstetrícia, né? Então, a gente tem muito câncer lá, né? Então, a gente tem... A oncologia lá é muito forte, né? Principalmente mama, né? Então, a gente tem os ambulatórios, né? A gente tem um ambulatório de mastologia, que é um dos carros-chefes da gineco, né? É muito cheio. Infelizmente, acaba tendo... É engraçado, porque assim, todo hospital que eu vejo, o carro, assim, muito câncer de mama. Muito. Mas muito. E o nosso serviço é muito bom, né? A gente tem staffs maravilhosas, né? A chefia também é masto, né? Então, assim, A chefia do serviço de gineco. De gineco. as Mastologista. duas são mastologistas, as duas. Então, assim, é muito bom, é muito rico, realmente. E a gente tem um outro ambulatório de oncogineco. Então, a gente fica acompanhando essas pacientes, né? A gente chama de follow-up. Então, a gente acompanha esses pacientes. Também é muito bom para quem gosta de oncologia, para quem pensa em fazer gineco-onco. A gente tem um ambulatório de patologia cervical. Onde Provavelmente no hospital tem a oncologia tem clínica, a oncologia. a residência de oncologia clínica. Então, Residência acho que não tem, não. Eu acho que Mas não, tem o mas tem serviço. Sim. Temos o ambulatório de patologia cervical, que é com uma médica especialista também, muito competente. Temos o gineco geral, né, que é onde o R1 fica um pouco Fica um mais. pouco. Né? Temos o ambulatório de gineco O gineco geral que recebe o fluxo Isso. e distribui. e distribui. Aham. Tem algumas pacientes que ficam presas, né, no ambulatório de gineco geral, porque não é nenhum desses ambulatórios. Aham. Mas nós temos esses três. E realmente, masto, eu acho que é o campeão, porque é muita demanda, né? Perfeito. Muita demanda. E com relação a exames complementares, como é que está o hospital? Está bem, Assim, tá bem atendido ou tem muito convênio? Porque quando eu era da PM, muitos não era também uma época muito rica naquele momento, enfim. Então, alguns exames específicos, né? Ultrassom, exames mais simples eram feitos no hospital, né? Mas se eu precisasse uma ressonância, se eu precisasse, era feito um convênio com determinadas clínicas que faziam o procedimento, enfim, as pacientes iam
nas clínicas conveniadas. Lá você praticamente tem tudo. Tem tudo. O Sim. Marcílio é muito rico. Em relação à ressonância, o que a gente faz agora convênio é em relação à ressonância de mamas, Aham. né? Mas as outras a gente tem disponível. E a Quando começa coisa muito especializada que só tem um determinado lugar, você não Isso. tem ainda. Pouco pedido, né? Só em casos muito Isso. específicos. Mas o pessoal da mama tá. É o que pede mais, né? Uhum, sim. E em relação à videoestereoscopia diagnóstico, a gente tem no nosso serviço, Uhum. mas é muita demanda. A gente tem muito volume. Então, a gente faz tanto no hospital, mas a gente também tem um convênio Tem fora. muita demanda. Uma pergunta. Pergunta de prova. Muito encaminhamento. É muito, É muito caminhamento. E às vezes. Mas será que precisa? É, então, passa pela Não, eu gente só pergunto primeiro. para vocês, porque Sim. a rigor, Sim, estereoscopia é para quem sangra. sim, E hoje o pessoal vê espessamento, tá pedindo. sim. É ou não é? Não é Sim. pergunta de prova? Sim, mas isso existe em qualquer coisa. Existe nessa, Não, nesse eu sei, pedido, filha, eu existe só no tô- pedido de urodinâmica. Sim, são sim, pessoas mas que às vezes quando ela acabam fala assim, tem muita demanda, quem cria demanda não somos Sim, nós. sim, sim. Não é a doença, não é o doente, é nós criando uma demanda que criamos essa demanda. ela se reflete no mundo privado, enfim. Mas a gente entende que grande parte era desnecessária. Sim. É isso. Só uma ressalva Não aqui. tem mãe. indicação, né? E aí você falou, não tem a estereoscopia ambulatorial, muito fluxo, e a cirúrgica, vocês estavam falando? Também tem. Temos. Em relação à parte da cirurgia, nós temos salas de centro cirúrgico todos os dias. Algumas vezes funciona 2 salas simultâneas, 3 salas simultâneas. A gente tem contato com videolaparoscopia, com a videoestereoscopia cirúrgica, com a cirurgia robô assistida. Você já mexeu no robô? Não mexi Não, no mas já robô. entrou lá na sala para Já olhar. entrei, já manipulei ali o útero. Então, Uma no participação. serviço tem médicos do serviço de gineco que Utilizam. pilotam o Sim, robô. sim. Então sim. legal. E uma coisa muito legal Isso é que a gente tem. informação boa, porque a gente fica... É um dos poucos hospitais do Rio de Janeiro que tem robô, Sim, né? Você tem na UERJ, você tem no Marcílio, e aí a gente pode falar, é clínica privada. Que às vezes são de convênio. Tem no Sim. INCA, enfim. Então, quem quer fazer cirurgia, Ah, com sua robótica. especialidade, que tem que ficar ligado, Marcílio Dias. É uma coisa interessante, que isso não é falado, isso não é dito. ela não é Quem tem divulgada. que... o graduando que quer fazer tem que só buscar. é divulgado quando se passa pro WhatsApp. Ó, Sim. isso aqui tem, isso Sim. aí e tal. Então, você já mexeu lá no útero, viu o robô, que mais? Uma coisa muito legal também é que a gente tem à disposição um cirurgião oncológico para entrar com a gente, já que o nosso perfil de paciente da ginecologia é um perfil muito oncológico. Então, isso também é muito legal. Nós temos a comissão de oncologia, que acontece semanalmente, né, toda semana, onde os casos do hospital, os casos Entendo. oncológicos são discutidos. Participa todo mundo, gineco, participa o Isso. pessoal da... Radioterapia, Rádio. oncologia, para E discutir se for um os caso próximos- de uma criança, vem o pessoal da pediatria. Sim. Muito bom isso. Que no Sim, fundão tem isso, Uhum. né? Mas como as unidades do fundão são todas, né? Eu participei algumas vezes, eu ia lá no... Agora tem um núcleo de radioterapia ali do lado do PPMG, mas você está no Moncorvo Filho, se deslocar. Então, é muito importante quando você tem tudo num lugar, né? Aí você vem o cara da rádio, vem o patologista, traz o patologista Vocês e faz uma fazem- grana. Isso é muito bom. Vocês né? fazem vaginal? Sim. A gente tem o rei Basta- da HTzinho. Quem é o o rei da Doutor Torres. Doutor Torres, o rei da HT. Ah, legal. A gente tem um volume grande também de cirurgia aberta, cirurgia Sim. vaginal. E assim, você estava falando do ambulatório, tem algum assim que vocês gostariam que tivesse, que vocês acham que falta e que vocês têm que correr atrás? Vamos passar por 3 primeiro. A gente está no segundo ano, né? Você quer acrescentar? Fala um negocinho. Não, eu ia falar que aquela que ela falou de ressonância, de ultra. Aham. Uma coisa boa do Marcílio é que a gente tem PET scan, sabe? A gente Sim, tem, assim, sim. que planos de saúde, dependendo do seu plano. Você não vai- consegue. Vai Aham. conseguir, né? A gente tem PET scan, a gente tem a medicina hiperbárica. Então, assim, é um hospital Sim. muito completo, assim, é um Isso é hospital genial. muito bom, sabe? É muito rico. Então, assim, tanto para o paciente quanto para o residente.
Sim. Porque você consegue visualizar todos os tipos de tratamento e acompanhamento que podem fazer, né? Quando você tá na residência, costumo às dizer- vezes você tá vendo o paciente, aí chega o staff e fala assim, ó, o ideal para essa paciente seria fazer isso, isso e isso. Aí só que aqui a gente só consegue fazer isso, vai demorar um tempo para ela conseguir tal coisa, e às vezes você não consegue ver de fato, né? Tudo, o acompanhamento fechado daquele, quando você estuda, que Perfeito. você olha, você fala, pô, o diagnóstico é assim, patati. Quando você manda no Marcília, você consegue ver tudo, né? Você consegue, olha, ela vai fazer isso, você vai conseguir ver um PET scan, você sabe como é que é um laudo de PET scan, você sabe, é Sim. totalmente diferente. Sim. É muito legal. O que você ia falar? Você costuma Não, dizer? não, para os alunos lá do hospital, né? Porque a gente vive uma outra realidade, totalmente diferente. Que a gente, aí eu falo assim, você quer fazer a medicina na Matrix? Vocês fazem na Matrix. Ou você quer fazer ensaio? Porque a gente aprende o certo e não consegue fazer muitas Executar vezes. em alguns lugares. Né? Você sabe tudo, você sabe todas as diretrizes, guidelines, o que tem que fazer, o que a evidência determina. E aí, quando você vai ver, Você não consegue você não executar consegue, por recurso. e às você vezes. consegue fazer muita coisa de forma alternativa. Para quem é experiente, já rodou muito, isso ok, mas para quem está em formação, isso é às vezes frustrante. Né? Eu vejo isso na UFRJ, né? Os caras saem de lá sabendo tudo. E agora? Né? A gente está aqui no ambulatório, a paciente está precisando disso. Se você botar ela na linha certa, o que tem que ser, vai demorar muito tempo. E ela está com aquele útero para fora, pendurado, parece um melão. Então, você começa a fazer coisas que você aprendeu e que a rigor não seria mais adequado, né? Mas vai salvar uma vida, vai melhorar a qualidade de vida você de um vai. paciente. Lógico, hoje a gente tem mais. A gente consegue saber o que é importante ou não, mas são mundos diferentes. Né? São. A gente. E, felizmente, vocês estão fazendo uma medicina que é muito próximo do ideal, né? Exato. Porque vocês têm tudo para fazer. E vocês não vão ter um choque, assim, talvez. Possa até ter, né? Porque residência em si é uma coisa, mas o choque da vida privada, né? Sim. Do olhar e falar, nossa, tem tudo isso, eu posso tudo isso. Vocês já sabem que podem tudo isso, né? Isso é legal para a residência em si, para vocês como médicos se formando. Deixa eu perguntar uma coisa assim. Agora, me surgiu agora. Os residentes passam a ter algum benefício como usuário do serviço? Não. Não. Civil, não. Não. Não, só se fosse militar, eu entendo. Sim, mas se passa mal, uma coisa assim. não, lógico. mas não. É só uma coisa que... Porque hoje eu acredito que quem seja militar não precisa plano de saúde. Poxa, seria Se você muito fosse militar, você precisaria de plano de saúde? Porque... Eu usaria o FUSMA, que é o que a gente chama, né? Maria. Você conhece bons profissionais. Né? Tudo bem, você pode ter um plano de saúde ali para uma coisa mais rápida, mas eu acredito que muitos utilizem, os médicos mesmo, Sim. se utilizem do serviço. É que seria interessante, até porque você serviu tanto naquele serviço, poderia ter alguma contribuição. Mas enfim, coisas da vida, um dia talvez só... Vamos para o R3. Falamos do R1, do R2 da Juliana, né? Agora é o R3. O que ele faz basicamente? Bom, o R3 opera. O R3 a gente pode ficar simplesmente na ginecologia e continua dando plantão, né? Obviamente, pela 12 horas só. 24. Sempre, até o R3, 24. A gente sai da escala de final de semana, que é o que a gente ganha e já melhora bastante a qualidade de vida do residente. Mas o plantão dia de semana permanece 24 horas. E o resto dos dias a gente fica na ginecologia. Podemos escolher um dia para ficar na obstetrícia e a minha turma de R3 a gente escolhe para ficar na ultrassonografia. A gente tem um chefe da ultrassom, né, o nosso staff Rogério Gama, e ele é maravilhoso, ele praticamente pega na nossa mão para ensinar a ultrassom. A nossa chefia
estimula muito a gente em relação também a isso, porque é uma necessidade também do serviço, né? Ter plantonistas ali que saibam fazer a ultrassom. E todos somos 3, né? E todas nós recebemos a liberação para fazer um curso de ultrassom fora, até para complementar o nosso aprendizado, né? Então, eu, por exemplo, escolhi fazer o curso bem no início do meu R3 para eu conseguir aproveitar A residência toda. a residência toda para praticar. É só para obstetrícia ou é... Infelizmente. Basicamente, pra o obstetrícia. ultrassom é para medicina fetal. Isso, para obstetrícia, só os ultrassons obstétricos e morfológicos. Legal. Né? E eu fiz até um eletivo, meu segundo eletivo no R3 eu escolhi fazer na ultrassonografia do Marcílio para eu poder ter que eu gostei tanto, né? E eu quis também fazer o eletivo. Porque a parte de imagem não é feito por ginecologista, né? É por radiologista. É Sim, isso. sim. Então, se você pedir um ultrassom transvaginal, Eles fazem. como é que é isso? É interessante, o né? ultrassom pela ginecologia, o ultrassom transvaginal vai para o setor da ultrassom, que não tem ligação com o serviço da ginecologia. Agora, os ultrassons solicitados pela obstetrícia são Da obstetrícia. da obstetrícia, né? Perfeito. A clínica da obstetrícia que faz. Tá. Não, eu queria saber agora o canal teórico de vocês, como é que funciona. Nós temos toda semana, né? A gente tem uma programação ao longo do ano, né, de aulas. Toda semana a gente tem uma aula tanto da ginecologia quanto da obstetrícia. No mesmo dia, Não, em dias diferente. Então eles não se encontram. Obstetra, ginecologista não gosta de As obstetrícia. clínicas são separadas. Você tem a clínica da ginecologia e a clínica da Ah, obstetrícia. tá. São duas chefes. Elas são próximas, não? São amigas, são próximas. Eu quero dizer, fisicamente. São amigas. Não, eu sei que são amigas, lógico. Porque provavelmente fizeram ginecologia e obstetrícia, lógico. Elas são ginecologistas e obstetras. Não, mas eu isso digo é assim, próximo. fisicamente, porque, por exemplo, lá no Bom Sucesso, a maternidade é num prédio. Do outro, no outro a são gineco é 5 no outro. prédios. São andares, né? É andares. É A gineco andares. fica no térreo e a obstetrícia fica no quinto andar. Aqui é completinho, Paula. É de gineco para gineco, falando vida de É da resposta. família. O cara que vai fazer a prova, ele sabe tudo. Sabe tudo. Ah. Não, aí tem um dia que é da gineco, tem um dia que é Da da obstetrícia. obstetrícia, e vocês têm já tem um planejamento de aula. É os residentes que dão. Online? Sim. Não, Não, presencial. Presencial. Então, quando você tem lá, vamos lá, é quinta-feira, né, que você falou? Não, da gineco. Então, geralmente na quinta e na terça. É a gineco na quinta e a obstetrícia na terça, mas Ainda- isso pode mudar. Tudo bem, mas na quinta vai estar todo mundo da gineco? Quer dizer, vai estar todos os residentes, Todos os que residentes são têm que estar 4 presentes? de cada ano. Que são de manutenção de plantão. serviços. O do plantão está no plantão. O plantão tá no plantão, no centro cirúrgico também não Tá na participa. CC. Não participa. Ah, então esse dia está tendo centro cirúrgico, ele está operando, não Não participa. vai participar. É. Tá, mas aí o resto está participando. Sim. Os staffs estão participando. Tem prova? Tem prova. Tem prova. É cada 3 meses. 3 Tem meses. prova e tem prova oral agora também, né? Agora tem Então, prova oral. prova de gineco, prova de Tem obstetrícia. prova. Sim. É isso, tem algum. Vocês fazem aquele progressão Do TPI. TPI. É estimulado. Faz quem quer. Faz quem quer. Vocês fizeram? Sim, eu fiz. Eu não fiz. Tá. E essas provas te dão benefício em alguma coisa? Essas provinhas dentro da residência? Tipo, para escolher plantão? Pra escolher... Não. é só para qualificar vocês. E o próprio serviço se autoavaliar, né? Você tá ali, Como é que tá, show. né? É. É. E aí, disso tudo, o que vocês mais gostaram da residência que vocês planejam fazer pro futuro de vocês? R+. Eu Ou pós, ou privada. queria seguir para a área de reprodução humana, mas eu acabei gostando muito de ultrassom, né? Então me balancei um pouco. Você pode fazer os dois. Pois é. Ultrassom, quando você fala ultrassom, você está. Não. Tô falando de fetal. Ah, Tô falando de ultrassom de ginecologia e obstetrícia, de forma geral, assim, pegando transvaginal, pegando mama. Eu gostei muito, de forma geral, então eu gostaria de fazer isso primeiro e depois seguir para a área de reprodução, porque também vai me ajudar, né? A maioria dos procedimentos de Sim. reprodução humana a gente tem que ter uma boa mão de ultrassom, né, para acompanhar e fazer. Então mas acho como que é isso que você vai conseguir adquirir essas habilidades? De uma ultrassonografista que vai fazer mama, Uma pós. gineco, você eu pensei muito na pós-graduação,
porque em relação a fetal, eu não queria muito fetal, né? E Fica a preso a fetal, é Sim. isso. Você queria É abrir. algo de ginecologia e obstetrícia Obstetrícia. mesmo, no geral. em geral. Então, Mas, Existe. isso não, eu sei, mas pensando em quê? Você quer empreender? Não, tem tem que também. ter um motivo. Se ela quer ser só uma ultrassonografista de ginecologista e obstetra, é porque provavelmente eu penso dessa forma. Vou ter um ultrassom no meu Lá consultório. Exatamente. Não, vai agregar E valor eu na crio Vou, com uma certeza. clínica gourmet premium. Doutora, Com certeza. doutora É para agregar Ah, valor à sua doutora? consulta. Alessandra. Alessandra, da clínica Era diagnóstico. Era diagnóstico, clínica premium. A gente trouxe eles aqui. Por quê? Tudo bem, eles são bem obstetras também, mas eles fazem. Eles fizeram, focaram empreenderam. muito na imagem. Uhum. E hoje eles têm uma clínica, né, de diagnóstico, né, que é a Era, mais voltada para É aqui na Barra. na Barra. E aí eles focaram muito nisso. Eu acredito que o dela seja mais para agregar valor na sua consulta Sim. e futuramente Na reprodução Pode ser. humana. Sim. Pode Já ser. tá perfeito. Sim. E É o aí plano. Seria o curso qual? Eu Pós, andei né? pós, a princípio pós, porque tem até pós, por Porque tá exemplo, perto, pós no hein? IFE, É claro, está perto. tá perto. É. Pressiona. Só, tá perto. Cara, vai ter festa, não vai? Tem que ter Você- festa. A gente tá planejando, a gente tá planejando. Tem que ter. Já abrimos uma caixinha ali das R3 pra no final a gente Tem conseguir festa, fazer uma sempre tem. comemoração Sempre legal. sobra um dinheirinho pra festa. Tá, aí você pensou qual? Então, eu pesquisei alguns serviços. Eu tive algumas R3 que foram, por exemplo, para pós-graduação do IFE, só que é fetal. Né? E aí eu cheguei a considerar, mas por ser fetal, somente fetal, eu acabei desconsiderando a princípio agora no início. Mas talvez eu faça a prova, vamos ver. Você fez essa de domingo? Não. É na área. Tem alguma? Não. O IETEX, né, que cada vez mais está mais sendo divulgado, CETROS, e o Instituto Arruda Câmara também é uma pós que eu pesquisei. Onde? É aqui na Barra também, e foi muito bem indicado pelo chefe do nosso ultrassom, então considerei legal. bastante. Então, tô aí com essas opções Isso aí. para Então, pensar. isso é um plano bem, Sim. Bem desenhado. Na roda. desenhado para Meu o ano objetivo é... terminando, vai fazer isso. E você pretende já entrar paralelo a isso, porque você já... Aí cai as cargas horárias, vão... Você tem vai, muito espaço livre. você vai dar plantão, Vou você vai fazer dar plantão. consultório. Eu quero começar a dar plantão, eu quero dar o plantão e começar o consultório também, né? Então, tentar fazer um pouquinho de tudo. Não dá. Já no A gente início. já consegue fazer a residência, a gente consegue se adaptar. acredito que Pode sim. residência, consegue. E Juliana, vamos lá. Eu ainda não decidi, vou esperar o ano que vem, que eu vou ser R3 ano Tá, que mas vem. você já pensou mais... Começou com obstetriz. E agora Hoje você foi eu seduzida pela gineco. Eu penso em fazer algo pela gineco. Você pensa cirurgia, mais a parte de clínica, Eu já pensei em fazer reprodução. uma pós de gineco-endócrino, já pensei que é um tema que eu gosto. Às vezes, eu entrei na faculdade, quando eu entrei na residência, eu falei, acho que eu vou fazer master. Só que eu confesso que mais 2 anos de residência, porque é muito cansativo, sabe? Eu fico, caramba, mais 2 anos de residência. Será que eu amo tanto master assim? Será que eu aguento? É porque mais para 2 você, na verdade, fazer mastologia, você tem título, né? Mastologista você tem que ter. Tem que fazer 2 anos. Aí eu penso assim, no futuro, fazer uma pós de gineco-endócrino, que é um tema assim que eu gosto. E vai clinicar. Pra consultório, Consultório. né? Que eu acho agregar no pra seu agregar. consultório. E eu acho que isso agrega bastante hoje em dia, né? Então a gente vai acabar no nosso último bloco. Você falou, usando o gancho, né? Isso agrega muito. Talvez, isso é uma opinião minha. Eu tenho visto muito, né? É o bloco da internet, que a gente fala um pouquinho Mas do mundo da internet. Não, mas o Tego Então fala do Tego depois. Do Tego. Quem é que vai fazer Tego? Eu pretendo fazer. Vocês acham importante o Tego? Sim. Eu acho que, assim, eu quero fazer o Med Curso ano que vem, ou também o Alpha GeoPaper que ela fez, que é muito bom. E eu acho que são os dois, assim, né, que eu penso em fazer pro Tego.
Eu acho que é importante. Eu acho que o tego, ninguém vai no seu consultório perguntar, você tem um tego? Hoje em dia não tem Né? muito isso. Mas qual é a importância que você Eu acho que é vê? mais pra mim. Eu acho que o tego ele é mais pessoal Hoje, né? do Hoje que em de dia. fato para arrumar um emprego, para um consultório. É que depois que tem o registro, né, de qualificação de especialista, aí que é, né? Enfim, não que isso substitua o tego, mas acabou que se você já tem um registro, né, de qualificação, meio que as pessoas acabaram abandonando de fazer a prova do tego em si, sem saber de fato o que o tego pode dar para você de retorno, né? O tego, na verdade, o título de especialista, ele foi por muito tempo a substituição ao RQE, né? Então, a pessoa fazia uma pós-graduação de 2 anos, fazia o tego, mas a gente está falando de tempos atrás, e aí ganhava o título de especialista. Mas o que eu vejo é que o tego congrega pessoas afins, né? São pessoas, são ginecologistas, onde você, congregando, você vai se encontrar em eventos, congressos. enfim. Atualização, né? Eu acho que isso Atualização. busca muito Porque você tá muita sempre gente se afasta atualizando. do meio acadêmico e precisa ter um canal para se atualizar. E a Febrasgo, o tego, a sociedade seriam o caminho para essa atualização. Então, eu acho que todo ginecologista, né, que quer ficar Integrado. up to date, tá sempre ele tem que ter o tego é uma coisa importante, não é uma coisa difícil. Eu Não só, acho que eu seja só uma coisa queria difícil. uma dúvida, que eu não sei se a gente chegou a falar. O que vocês acham que faltou no serviço? Eu sei que, assim, é muito foi bem completo. completo. Sim. mas tem algo que vocês olham e falaram assim, poxa, eu tive que buscar isso em outro lugar, ou quem quer não é o melhor lugar, não teve, entendeu? Por mais que, assim, isso nem, foi o que você falou, serviço nenhum é completo, né? Sempre tem alguma coisinha, mas você consegue correr atrás. O problema é quando o serviço não tem nada. Mas o de vocês tem muito rico por correr atrás de Eu coisas posso responder por pontuais. elas. Eu acho que isso é uma coisa muito difícil e que é provavelmente Infertilidade, sim, reprodução humana. reprodução. produção. Por mais Já que vai ter. não, Tem uma possibilidade. é porque é uma situação muito peculiar, né? Por mais que o serviço seja rico, dificilmente você vai ter a estrutura Para ter um serviço da de reprodução reprodução. completa. Sim. Né? E acredito até que tenha profissionais ali voltados com experiência em reprodução assistida, mas É difícil. a estrutura. Mas tem mais qualquer algo uma, mais? Assim que vocês olham? A parte da ginecologia endócrina, acho, porque assim, a gente acaba não tendo aquela rotina ginecológica básica. Ah, A gente tem, assim, um dia de ambulatório com as militares, né, de bordo, né, que trabalham no hospital, onde a gente pode fazer aquela ginecologia. Militares de bordo. Militares de bordo, que trabalham no hospital. É legal, né? Eu vou levar isso para o hospital. Quem é o residente que está de bordo? Está hoje no hospital. A gente pega muitas gírias, né, do serviço. Mas é legal. E a gente consegue fazer com elas ali na parte da inspeção, de saúde, um pouco da rotina ginecológica. Mas acaba que a gente não fica Você muito sabe nessa por que área da você tá falando ginecologia isso? básica. Porque vocês estão vivendo um momento. E esse é o nosso bloco final. Vocês estão vivendo um mundo muito digital. Achando que vocês não estão preparados, mas vocês já estão preparados, vocês não sabem que estão, porque vocês estão vendo isso na internet. Hoje está um trend na internet que a ginecologia virou Endócrino. endócrino. A ginecologia é muito mais que isso. A ginecologia é ouvir cliente, paciente, mulher. É ouvir. E vocês sabem ouvir. Vocês A gente passam né? 3 anos. Não precisa. E ouvir é só ouvir. O que você vai fazer depois, você vai aprender à medida que você vai contar. Então, eu tenho certeza que vocês sabem tudo sobre SOP. Vocês sabem. Eu tenho certeza, sim, porque vocês estudam, vocês são altamente informados pelo celular, vocês veem os melhores A gente tem artigos, muita então vocês sabem tudo. O facilidade que de vocês pesquisa. talvez não experimentaram é como fazer.
tem menos. Não tem aquele ambulatório que tem a plaquinha. Endocrinologia. Mas vocês sabem, o resto é experiência. É treino, sentar na cadeira. Sentar na mesa e começar a ouvir. Então, sim, eu acho que um dos grandes conselhos que eu sempre dei, né, e dou para os meus residentes, é: se você tem isso, você não precisa fazer o curso de endócrino, a não ser que você queira aquele título. Você fazer uma clínica de alto fluxo, sabe o que é isso? Uma clínica popular, Faz. fora Monta do o seu chapéu do script. hospital. Ninguém, é você e o cliente, né? Você não está pegando coisas de alta complexidade, são queixas. Então você vai ver 99%, não 90%, do que você vai fazer num consultório ou num ambulatório de endocrinologia, ali. E você mesmo vai montar o seu script, você vai montar, funciona isso, não funciona isso, né? Como que faz? Tem que estudar mais um pouco, olha, você mesmo vai montando, né, o seu scriptzinho para você na sua rede privada ali, né, no seu consultório privado. É porque tá exercer. tá uma tônica, né, de gente fazer. Eu nunca vi isso. Não, é porque deu um salto R4 não tô falando mal da endocrinologia, absolutamente. Mas a endocrinologia sempre foi uma coisa muito intrínseca do ginecologista. A gente fala o tempo inteiro, desde que vocês entram na residência, de eixo hipotálamo, hipófise, ovário, gônada. A gente não fala de testículo nem de tireoide muito. Mas, cara, melhor do que vocês entenderem isso, e ainda acrescento mais do que um endócrino, hein? Vocês entendem de sangramento. Porque quando o endócrino, me desculpe os endócrinos, mas é mais ou menos assim. Quando a mulher sangra, o endócrino, tem muitos que sabem lidar com a situação. Mas vocês sabem, a endocrinologia Mas a gente tem entende certeza. que na realidade é mais para agregar o valor à sua consulta, enfim. Até porque a gente ainda está em fase de conhecimento, assim. A gente eu vejo vocês como eu me vejo, novas, recém-formadas, recém-residentes. Para ele, que já tem todo o script de uma idade de experiência, é uma coisa. Pra gente, quanto mais a gente vê, quanto mais a gente escutar, parece que dá uma garantia, um conforto. Pode ser. Sim. Então é mais por isso. Concordo. Eu entendo que é mais por isso. Não pelo fato do, eu quero um status ou alguma coisa. É mais porque escutar, parece que você está estudando, que você está querendo, que você, né? E aí alguma coisa que aquela pessoa falou naquela aula você usa no seu consultório, né? Enfim, eu acho que vai mais por esse caminho, né? Eu acredito que seja mais por isso. Vamos. Quando a gente termina a residência, a gente ainda tá em curva, né? De conhecimento, de crescimento. Então, acho que é mais pra isso, pra gente. É pra Você vai estar crescer mais. sempre. Eu até hoje estou em curva de aprendizado. Mas você se eu tô garante mais. eu tô aprendendo coisas. Não. Eu tenho que você se garante mais pela sua experiência no tipo saber contornar uma complicação, algo que você olha e você fala, poxa, eu tracei todo o script certo e não deu certo. O que sabe, aonde eu pequei? Você já sabe todos esses viés. Óbvio, sempre você está em aprendizado, sempre vai surgir novos. As pessoas, elas não são uma ciência matemática perfeita. Porém, você já experimentou muitos viés. A gente tá vendo coisas ainda, né, experimentando. Sim. Então, quanto mais a gente escutar a experiência dos outros e ver muitas coisas, a gente... Mas eu continuo dizendo, vocês são muito boas. Eu não estou dizendo só vocês de hoje. Vocês eu vejo, não tem dúvida. Eu vejo a maioria dos residentes, sejam residentes de Bom Sucesso, de Nova Iguaçu, do Hospital Naval. Pelo menos eu posso estar com uma amostra, porque eu chamo, mas, cara, a impressão que eu tenho é muito boa. Sabe, eu poderia estar aqui assim, meio assustado, ou talvez eu não estivesse nem no 7º quadro de vida de residente de ginecologia, já tivesse desistido, mas eu só vejo gente muito boa, vocês são muito qualificados. muito ansiosos, Sim. porque o mundo está muito louco, essa é a verdade, e a gente está muito no digital, e essas preocupações estão vindo muito disso. Cara, vocês estão muito boas. Vamos falar um pouco do digital de vocês. para a gente poder acabar. Com o que vocês veem do mundo digital,
do celular, como que vocês se veem? Se vocês Não é vão abrir perfil profissional, se não. Não é Se só você do digital, né, inteligência Paula? artificial. O digital no sentido, a consulta online, do digital, Tudo, assim, o que o up to envolve date, isso? como é que. Inteligência GPT. artificial. O que vocês Como estão que vendo vocês aí? veem? Se vocês têm Instagram É rápido, profissional, né? A não? profissão Se de inspiram vocês. em alguém? Eu particularmente não tenho. Não. Sempre pensei assim, nossa, tá todo mundo fazendo um Instagram profissional. Essa questão da mídia tá muito forte. Eu vou ter que entrar também nisso. A gente acaba vendo todo mundo fazendo, a gente acaba sentindo uma pressão assim externa para fazer também, né? Eu a princípio não tenho um Instagram profissional. Tenho desejo de fazer futuramente? Tenho, mas eu vou deixar as coisas acontecerem mais naturalmente, né? Eu acho que sim, a gente ganha em parte pela divulgação do nosso trabalho, né? Então, acaba sendo um lugar para sermos vistos e compartilhar o nosso serviço, mas... Por outro lado, né, a gente também ganha uma exposição também muito forte, né? Então, tudo tem que ser bem balanceado. Uma assim, na linha muito minha- tênue. E é difícil, né, a gente achar um equilíbrio em relação a isso, né? Eu tenho muita vergonha, meu Instagram, até hoje de manhã ele era fechado. Agora ele vai ficar bombado. Você ganha milhões de seguidores. Eu tenho muita vergonha. Eu criei um Instagram profissional, sim. Que eu, assim, já... Então você tem dois, você tem esse profissional. Eu tenho o meu pessoal e esse profissional que eu criei. Aí, um tempo, eu desativei ele. Aí, eu sempre tento voltar, mas aí eu fico com vergonha de postar. Eu também não tenho muito tempo. Isso que a Clara falou, eu acho, assim, muita exposição, sabe? Eu tenho vergonha de falar, de pegar o celular e ficar falando. Mas você tem vontade? Às vezes... A pergunta não é só a vontade, é a importância. É importante. Eu acho que Mas- para o profissional é importante. Porque, assim, uma residente que veio aqui, a Cardoso Fontes, a Maria, ela falou, Paula, na realidade, eu tinha vergonha no começo, enfim, todo mundo tem, a gente não nasceu pra isso, a gente nasceu pra ser Sim. médico, mas ninguém tá ligando pra você. Ela falou isso pra mim. Eu Ela olhou e falou, eu "Ninguém gosto tá muito da prestando-" Maria, porque ela é muito natural e ela faz pra ela. Sabe? Se ela tivesse Depois eu fazendo mostro pra o ela. Instagram pra vocês. Sim. Ela olha e fala assim, ninguém tá ligando. A gente acha que as pessoas estão ligando pra você e não, ninguém. E quem tá ligando, ou criticando, ou falando por trás, queria estar fazendo igual, mas não tá fazendo porque não consegue, porque tem vergonha. Então, assim, se tenho vontade, eu pego e faço. Ela falou isso. Sim. Pego e faço, porque ninguém tá prestando atenção nisso. Tá todo mundo prestando atenção na sua vida. Ninguém tá prestando atenção. E se sente, né, aquela coisa, fala por trás ou critica, é porque talvez queria estar fazendo uma coisa muito parecida, não tá conseguindo. Sim, Entendeu? sim. Aí eu olhei e falei, legal, assim, eu não tenho a espontaneidade dela, porque eu também acho que também tem que ter um borogodó. Não tenho. Mas postar do seu jeitinho, da forma como você acha que tem que ser, organicamente, esporadicamente, não precisa ser aquela coisa e tal. Talvez você vai se criando talvez seus nichos, sua forma de fazer. Não sei, eu também Vai se tenho muita adaptando, vai se dificuldade. acostumando, né? Eu também tenho vergonha. Exatamente Mas eu isso. acho que são barreiras, né? Que a gente vai quebrando com o tempo. Eu vi até esses dias um meme, assim, nossa, estudei 9 anos de medicina e agora eu ainda tenho que incluir anos de estudos de rede social para eu poder Fazer dancinha entrar. no TikTok. Sim. É exatamente a linha tênue, né? Do que a gente faz, o que a gente consegue entregar, o tempo que a gente vai demandar para aquilo, é muito difícil, né? E eu acho que ter dois, assim, um pessoal e um profissional, dizem que isso não é o legal, né? O legal é você concentrar Mas tudo aí em um também só. é uma coisa que as pessoas Individual, começam a né? estipular, né? Isso É. não é legal, isso é legal. Eu queria tanto poder botar os dois juntos, mas não dá. Eu não consigo. Eu não consigo nem ter os dois, mas assim, os dois juntos seria muito difícil pra mim também. Porque volta ter que naquela filtrar. linha tênue do, poxa, o médico, será que o médico vai no supermercado? Ele faz academia? Ele viaja? Ele pode viajar? Como que ele tá viajando tanto assim? Não tá no trabalho, entendeu? A gente fica se culpando. Mas médico vai no supermercado, se malha, treina, né? Viaja, pode Bebe a viajar, cervejinha. bebe a cervejinha. Come a pururuca, A gente né? fica É nada nessa linha saudável. tênue do que a gente pode fazer, do que a gente não pode. Então, ter o Instagram duplo, os dois juntos, ainda me dá um certo... Você consegue filtrar. Exatamente. Por isso que... Aí eu olho e falo assim, não, tem que ter os dois juntos. Eu vou assim, separado também tá certo. Uma curiosidade, a Marinha, por ter
muito recurso. Ela tem atividade online de consulta? Vocês têm algum Não. link disso? A lá na gente- Marinha? Não, a gente tem teleconsulta no sentido de, por exemplo, a gente pega o telefone dos pacientes para questões de preparação de pré-operatório, agendamento de consulta e tal. São A gente vocês que liga- fazem? Não, Tem uma secretária. isso. Ótimo. E aí deixam algumas recomendações nessa teleconsulta que a gente consegue ver no sistema, no prontuário eletrônico. Então, quando elas chegam, a gente já consegue ter acesso a isso. E eles têm medicamento, como é que é? Medicamento para o cliente. Existe uma farmácia Isso. própria da Legal. provavelmente. Vocês têm bastante, Você, Jimmy. bastante, como é que eu diria, medicamentos, né? Específicos da farmácia, né? Você pode não encontrar, talvez, um muito Mas ela é bem Diferente. composta, assim. Sim, bem composto. Uhum. que eles chamam de padronizado, talvez. É. Sim, É padronizado sim. pelo hospital porque vocês fabricam A Marinha a Marinha porque a Polícia Militar fabricava, ela tinha Uhum. uma fábrica para medicamentos. Ai, que Uhum. legal. É legal isso. Sim. A Maria tem um laboratório farmacêutico e aí ela produz alguns medicamentos. E aí fica até para o Ministério da Saúde em si, Sim. né? Não é Sim. só para a Marinha. Legal. E aí a gente tem a farmácia, que é o CEDIME, que você consegue comprar medicamentos produzidos pela Marinha em um custo um pouco mais abaixo, né? Do que Aham. Uhum. Agora eu queria que vocês dessem uma mensagem final para os futuros residentes, olhando vai uma bombar o dica- Instagram de vocês. Uma dica, como que é a residência, o que esperar da residência, né, lá, mais para esses futuros residentes mesmo. Olha, eu falaria assim que a residência não é um glamour, né? A gente se entrega fisicamente, mentalmente. Muitas vezes estamos no auge do cansaço, né? Mas é aquilo, é em prol de um objetivo, em prol da nossa formação. É um momento especial e eu aconselho sempre ser um residente proativo, interessado. Você que vai fazer a sua residência, então procurar sempre estudar e se mostrar interessado. Os staffs, eles veem isso, né? E chamam vocês para trabalhar por fora com eles, e isso faz muita diferença, né, Ju? é o networking. É o primeiro networking que você faz, né? Isso mesmo. Tá certíssima. E você? É isso. Fala no microfone, ó. Pra gente poder fazer um Isso, recorte. pode pegar a figura aqui. Isso, agora olha lá. Isso. É aquilo que ela falou, né? É muito cansativo, é um momento muito difícil, são 3 anos que realmente a gente sangra um pouquinho, mas vale a pena. Eu acho que cada vez mais você vai vendo assim sua evolução na cirurgia, no ambulatório, você vai falando, caramba, sabe? Eu tô começando, e isso é muito legal. E eu acho que fazer uma especialidade, porque hoje, às vezes, a gente reclama, ai, tô cansada, ai, tô isso, aquilo, mas assim, já foi um sonho, né? Você já quis muito estar ali. Então, assim, eu queria muito estar ali. Então, apesar de tudo, eu queria estar ali. Eu sou feliz fazendo residência de GO, onde eu faço. Eu aconselho quem quiser, porque assim, a residência do Marcílio é muito boa, é muito completa. A gente tem, assim, os staffs, uma coisa legal é que os staffs são muito acessíveis, né? A gente tem 2 chefias maravilhosas que estimulam a gente a ir para congresso, para pegar conhecimentos, fazer cursos, fazer letivo, né? O grupo de residentes também é muito Somos coeso. muito unidos. A gente não perguntou de uma grande questão. Hierarquia. Ué, mas você tem dúvida lá? A hierarquia é Não. R3, R2, R1, que eu digo. Isso tem em todo o serviço. Tem todo o serviço, mas eu acho até que a gente até acharia, por ser um hospital É. militar, seria uma coisa ainda mais engessada. Pelo contrário, normal. eu acho que Legal. não. Bem tranquilo. Normal ou até menos, eu diria. Então, assim, são staffs acessíveis, competentes, chefias maravilhosas, residentes, né, coesos, né, proativos. O hospital muito muito receptivos. bom, muito receptivos. O hospital é de grande porte, excelente. E agora um ponto que eu achei que ficou muito bom, porque realmente não tinha estacionamento e agora tem estacionamento. Muitas pessoas perguntam isso, né? Se tem estacionamento. Lógico. Por segurança também. Sim, claro. Então, eu agradeço muito, sou muito feliz pela oportunidade de fazer residência lá. Ai, Também. Muito bom. Olha, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês toparem de primeira, falar um pouquinho de serviço. Dá pra ver o brilhinho no olhar de vocês, assim, sério. Todo mundo que passa aqui, o brilhinho no olhar de vocês falando da residência
É muito bom. Vocês vão tirar muito proveito disso, assim, real. Com certeza. E trouxe coisas novas que a gente desconhecia. É. Né? Coisas que a gente já sabia, mas principalmente, né, é pujante o serviço, né? E a gente quer exatamente que o graduando que está pensando em fazer as suas provas, tem uma prova aí também, um serviço muito bom, coloca na listinha, porque vale a pena. Perfeito. Deixa Muito obrigado, meninas. Muito obrigada. Foi muito bom. Frio. Mas não foi tranquilo? Foi bom, Heitor? É um carinho, assim, vocês